Mais uma atualização previdenciária. Vamos lá agora para o tema 1360 do STJ. Uma afetação do tema. O que que é, gente? Está tendo muita discussão sobre segurado período de graça. A gente gravou uma afetação mês agora de junho, de maio, sobre a discussão se os 120 meses adquiridos de contribuição que prorroga a qualidade de segurado, aquilo é patrimônio jurídico do segurado, ele pode usar várias vezes ou não, né? A TNU tem um precedente, mas está em vias de revisar e o STJ também afetou esse tema para analisar. Provavelmente, se considerar o seu precedente, ele vai considerar como possível de usar só uma única vez. E aqui o caso é discutir o seguinte: se alguém fica desempregado, o simples fato de na carteira de trabalho ter lá a rescisão já traz a presunção de que a pessoa é desempregada para prorrogar a qualidade de segurado. Afetação 1360 do STJ foi agora em junho, tá? Junho de 2025. Ausência de registro formal e presunção de desemprego para prorrogação do período de graça. Ou seja, gente, o cidadão é demitido e aí se presume, a partir daí, automaticamente, se ele tem ou não a prorrogação da qualidade de segurado. O INSS não entende assim. O INSS tem uma presunção, aqui no artigo 184, parágrafo 5º, diz o seguinte: o prazo do inciso 2, o parágrafo 4º, será acrescido de 12 meses. Esses aqui são os prazos de período de graça, tá, gente? Acrescido de 12 meses para segurado desempregado. Aí bem aqui tem as restrições, desde que comprove essa situação de registro no CINE ou tenha recebido o seguro-desemprego dentro do período em que ele tinha qualidade de segurado, inexistindo outras informações que aniquirem, carteira assinada, alguma outra coisa, tá? E esse assunto aqui é interessante, por quê? Eu vou até acrescentar uma discussão a mais aqui. É a questão da presunção. Primeira coisa que tem que entender, a gente está falando aqui sobre provar uma prova negativa. Provar uma prova negativa é impossível. Como eu provar que eu não banhei no rio tal? Como eu provar, não provar que eu não fui na lua? Você não tem como provar uma prova negativa. O que você tem que provar é que no percurso desse tempo você teve alguma coisa contrária àquilo. Por esse caso do seguro-desemprego, você tem que provar que não está em emprego e provar que procurou emprego, tá? Então o INSS traz essa presunção desde que, por exemplo, você tem um cadastro no CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, tentando arrumar emprego, e aí é uma prova até um tanto quanto inteligente de se fazer. Outras provas a jurisprudência aceita. A gente vai discutir isso agora. Como, por exemplo, e-mails procurando, cadastros em sites, provas testemunhais. São provas que não o INSS, mas a jurisprudência, o judiciário, tem aceitado, e eu acho, como um estudioso da matéria, um tanto quanto pertinente isso. Uma coisa é essa, prova negativa. Outra coisa é o simples fato de estar sem a carteira assinada, foi rescindido seu emprego. Aquilo faz você presumir que não trabalhou ou você tem que fazer uma outra prova. E tem um terceiro fator que eu acrescento aqui à discussão, é sobre o desemprego voluntário. Por quê? A lei não cria essa restrição, ela só fala em caso de situação de desemprego. Mas se você for lá na lei de benefícios, na Constituição, a proteção era para desempregos involuntários. E o período de graça, ele é um período de graça que ele veio para proteger pessoas que não conseguem contribuir mais por um fato alheio à vontade delas. Ela ficou demitida, então foi demitida, não pôde mais contribuir e teve esse período de graça. O período de graça serve para todas as qualidades de segurado? Sim, menos facultativo. Segurado especial tem direito? Tem. O próprio INSS reconheceu isso num tema afetado, a gente tem essa aula gravada do mês passado. O contribuinte individual, cidadão é taxista, parou de contribuir. Tem prorrogação se ele provar o desemprego? Sim. Mas a essência é provar que esse desemprego foi involuntário. Então o taxista vai mostrar, por exemplo, que o carro dele foi batido, que ele foi roubado e algum evento impediu ele de trabalhar. Então o desemprego dele é involuntário
e nesse caso ele tem direito à prorrogação. O empregado não tem embora a lei não crie essa limitação que o desemprego que tem que ser involuntário, mas para o empregado seria mais pertinente para uma ideia de finalidade também se dá essa prorrogação, esse benefício, só se ele ficar desempregado involuntariamente. E se ele ficar voluntariamente, o sistema vai dar para ele um benefício que ele mesmo se colocou de propósito, né? Só que a rigor técnico a lei não cria essa limitação e como é restrição de direito, o INSS não deve restringir. Professor, como é que está hoje? Hoje, até a jurisprudência exige que seja involuntário, o desemprego involuntário. A doutrina, alguma coisa ou outra, o colega Frederico Amado tem uma manifestação sobre isso no livro dele. Eu, quando tiver meus livros, se não mudar o posicionamento, vou pensar no mesmo sentido, que tecnicamente não existe a restrição. Então, o desemprego voluntário seria abarcado aqui nessa proteção de prorrogação de período de graça. Mas, é, a rigor, contraria a finalidade de por que esse período de graça está sendo colocado. Então, vamos entender aqui essa extensão desses três pilares de discussão. Tá? O primeiro é a forma de se provar, a prova negativa, provar que não trabalha, que não está trabalhando. A outra é os tipos de forma e a outra é essa última que eu acabei de falar sobre o desemprego involuntário. Sobre o desemprego voluntário, vamos considerar que a regra é o desemprego involuntário, tá bom? Vamos aqui. Trecho do voto que acatou uma afetação. Veja, uma afetação do tema. O tema agora vai ser de repercussão geral, mas existe uma análise pelo ministro para afetar o processo, inclusive suspender outros processos a respeito, para decidir e valer para todos os outros, tá bom? Ministro Afrânio Vilela, em análise ao recurso especial interposto pelo INSS. O INSS vinha perdendo direto até o TRF da segunda região. Inclusive, até mesmo o recurso especial, o TRF não acatou, foi recebido lá no STJ. No recurso especial interposto com fundamento na linha A do permissivo constitucional, o Instituto Hora Recorrente aponta preliminarmente a ofensa ao artigo 1022, ao fundamento de que o tribunal não se manifestou sobre a impossibilidade de prorrogação da qualidade de segurado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 15, quando ausente prova da condição de desemprego, não sendo suficiente a inexistência de registro na carteira de trabalho. O INSS arguiu esses embargos e o TRF não entrou no assunto. Defende que, de fato, a jurisprudência do STJ flexibilizou a exigência no registro no Ministério do Trabalho para possibilitar a extensão do período de graça. Como eu falei, ele aceita outros elementos, como, por exemplo, e-mail, ou então cadastro em sites, aqueles sites de emprego, garantindo a prorrogação mediante demonstração de outros meios de prova. Até aí tudo bem. Todavia, no caso dos autos, não foi produzida nenhuma prova, nem sequer testemunhal. Essa discussão, tá? Obstaria a aplicação do artigo. Essa discussão. Se no caso dos autos, a única coisa que tem é uma rescisão de carteira de trabalho. Vale para o processo já como prorrogação? Se a pessoa tivesse pedido pelo menos uma dilação probatória, prova testemunhal, alguma outra coisa, seria aí outra discussão. Mas aqui não teve. Então a gente tem que entender logo se tem ou não essa presunção aqui. Se vale ou se não vale para fins de prorrogação. Trecho do voto da afetação aqui já falando de um precedente que teve do STJ. Em 10 de março de 2010, no julgamento do incidente de uniformização de interpretação de lei, na petição 7115, a terceira sessão do STJ pacificou o entendimento no sentido de que o registro do Ministério do Trabalho não deveria ser considerado como um único meio de prova para a condição de desempregado do segurado e que a ausência de anotação de carteira do requerido não é suficiente para comprovar a situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade de atividade do emprego da informalidade. Esse ponto é interessante aqui. Eu escrevo vários artigos nos jornais e um deles fala sobre essa questão da informalidade. Que é, o artigo chama-se Formalidade Agonizante, o tema. Por quê? No país, a gente não pode negligenciar o que acontece de fato. O país está
está correndo muito para a chamada jobitização, né? E pejotização. As pessoas estão deixando de trabalhar como empregado, carteira assinada, para ser autônomas de si, fazer freelance, prestar serviços, principalmente digitais, e também criar CNPJs, as MEIs, todas essas formas que estão deixando de ser responsabilidade do empregado contribuir e registrar o emprego da pessoa. Então isso não pode ser negligenciado de forma que, por exemplo, alguém que trabalhou numa empresa com carteira assinada foi demitido ou pediu demissão, digamos que foi demitido, mas dali resolveu trabalhar por conta própria e não recolheu a previdência. Ela continuou trabalhando e o simples fato de se presumir que era ter sido rescindido sua carteira de trabalho, trazer a presunção da prorrogação, é negligenciar a própria realidade do Brasil, já que mais de 40% das pessoas trabalham na informalidade, ou seja, trabalham na informalidade. Então, trabalham e não está registrado. Se elas trabalham, elas não estão desempregadas e não deveria ter essa prorrogação. Então, essa linha de raciocínio está correta do STJ, considerando o alto grau de informalidade. Vamos seguir adiante aqui. Não obstante, são frequentes as decisões proferidas pelos tribunais de origem, e aqui é o motivo da afetação, que contrariam este precedente, como aparenta ocorrer nos recursos indicados no representativo de controvérsia. Eu estou lendo o trecho do voto do relator, tá? Que votou pela afetação. Inquestionavelmente, a tese a ser fixada contribuirá para o fortalecimento do sistema de precedentes delineado pelo CPC de 2015, notadamente diante de divergências existentes entre tribunais locais e os julgados desse STJ. Provavelmente o STJ, então, vai votar pela infrutuosidade, pela não presunção de desemprego, pelo simples fato de ter sido rescindido um trabalho. Trecho do voto pela suspensão. Esse aqui é o que ele pediu, além da decisão dele arguindo a afetação, ele suspendeu também os cursos dos processos. Em face da natureza controvertida dos autos, a suspensão do processamento de todos os processos, tá? Determino, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo de recurso especial. Então, já estão na segunda instância, vão ser suspensos. Essa aqui é a petição, é o precedente dele de 2010. E o voto aqui é nesse sentido, tá? Ele considera aqui, ó, o artigo 15 elenca as hipóteses em que há prorrogação da qualidade de segurado, independente de recolhimento, que é o período de graça, no que diz respeito à hipótese dos autos, em que o segurado alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pelo, pela Previdência, incide a disposição dos incisos 2 e parágrafo 1º do artigo 15, de que é mantida por 12 meses após a cessação, podendo ser prorrogada ainda por mais 12 meses se trabalhar por mais 120 contribuições. Ou melhor, desculpa, podendo ser prorrogado por mais 12 meses se comprovada a situação de registro do Ministério do Trabalho. Entretanto, esse compromisso constitucional com a dignidade humana, diante desse compromisso, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro de situação de desemprego, mas o segurado desempregado, que por esse motivo encontra-se impossibilidade de contribuir. Vejam, aqui ele já fala em possibilidade de contribuir, então já sabe que é desemprego involuntário, né? E aqui fala em proteção do segurado desempregado e não só do desemprego formal. Essa é a percepção. O cidadão está trabalhando como autônomo, né? E não recolhe. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova de desempregado. Então, não só o Cine, o registro do Ministério do Trabalho, o de seguro-desemprego, considerando o livre convencimento do juiz e o sistema e o não sistema de tarifação de provas no Brasil. Correto posicionamento. Não existe prova tarifada no Brasil, com algumas exceções, e aqui não é um caso de se tarifar a prova. Assim, o registro perante o Ministério do Trabalho poderá ser suprido quando houver outras provas, inclusive testemunhal. Já quanto à prova testemunhal, eu já tenho meus receios, porque já fiz muita audiência e aí tem que tomar cuidado. Aqui que está o voto que interessa. A ausência
de anotação na carteira de trabalho do requerido não é suficiente para comprovar a situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade de exercício da atividade remunerada. Ou seja, senhores, vai ser discutido sobre essa presunção. Provavelmente o STJ vai manter o posicionamento que ele teve em 2010, na PET 7115, entendendo que não é suficiente a mera rescisão. Tem que ter outros elementos de prova. Agora flexibilizou também para aceitar prova unicamente testemunhal, tá? Então a gente já sabe que no INSS se aceita só pelos registros que você tem lá no Ministério do Trabalho, Recebimento de Seguro-Desemprego ou Cine, e na área judicial você tem outros leques de provas. Além disso, até agora, pelo menos a TNU é a favor, né? Mas o STJ, não, o TNU acredita ter uma precedente também no mesmo sentido, mas o STJ já sinalizou que só a rescisão não presume essa prorrogação, tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.